Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, hoje para mais um Juris Talk, esse programa que a gente traz aqui alguns convidados especiais. E eu digo com certeza hoje um dos melhores programas que a gente vai ter, porque temos aqui na mesa 2 professores fantásticos que vieram aqui para Natal, para um evento da universidade, falar sobre um tema que eu acho que é interessantíssimo, que é Direito e Economia. E aí eu trouxe também um convidado especial hoje, o professor Felipe. Esse meu amigo já está aqui há alguns eventos, alguns momentos nossos. E eu, como anfitrião, passo a palavra para Felipe exatamente para ele fazer às vezes e apresentar os professores nesse momento do podcast. Maravilha. Obrigado, professor João. Eu chamo ele professor porque ele foi meu professor no curso de Direito da UFRN. Algum tempinho, né? Algum tempinho atrás. E eu trouxe 2 professores meus, né? Que eu aprendi com as obras, os livros deles, os artigos escritos. E, querendo ou não, vocês 3 fizeram parte da minha formação e minha atuação atual como professor de Direito Penal e também professor de Economia Política na UFRN. O professor Peri, ele é da minha área, né? Da área do crime, digamos assim. Mas é um grande pesquisador, referência nacional e também com reconhecimento internacional na área da economia do crime, que eu não sabia, né? Quando ingressei no mestrado, eu fui descobrir que a economia do crime é uma espécie de disciplina optativa no curso de economia. Meu Deus. Pois Já a primeira aprendizado aqui já. Primeiro aprendizado, pois é. E eu fui procurar saber quem era o professor de economia do crime da UFRN na época. Cheguei a encontrar com ele, mas ele não deu muito cartaz a mim, não. Mas o professor Peri deu. Lá da UniOeste, ele me recebeu no congresso da BDA em 2012. Então, o professor Peri está aqui conosco. Ele é professor da Universidade do Oeste do Estado do Paraná, é isso, no campus Toledo. E além de pesquisar, segundo ele mesmo diz, sobre cana de açúcar, ele também precisa sobre cana da cadeia. Então, essa frase é dele. Já veio empregada já, né? Pois é. E a professora Luciane Yang, que é professora do INSPE em São Paulo, tem uma vasta produção acadêmica, assim como o professor Peri, e atualmente lança um livro aqui em Natal, conosco, num evento da universidade, o 3º Seminário de Direito e Economia do Nordeste, que é esse livro aqui, né? Judiciário Brasileiro. Então, são 2 professores muito gentis e que vieram compartilhar conhecimento com a gente hoje. Bom, eu primeiro passo a palavra para vocês, mas antes eu quero deixar registrado exatamente isso. Esse aluno, ele é brilhante assim exatamente porque nós participamos dessa formação. Então, eu vou deixar bem claro isso para não deixar passar essa informação. Então, professores, muito bem-vindos ao podcast. É uma honra tê-los aqui, de fato. E deixo normalmente esse momento para que vocês se apresentem também um pouco à nossa audiência, né? Professora Luciana, professor Peri. Bom, boa tarde, bom dia, enfim, a hora que o pessoal estiver escutando, assistindo a todos, né? Queria agradecer primeiro o Felipe pelo convite para vir para Natal e depois o professor João por essa oportunidade de estar aqui trocando palavras, né? Segundo o próprio João falou, nós seremos os primeiros economistas a participar do Juris Talk, né? E eu acho que tem uma razão muito clara, né? Assim, e é bastante interessante, também conheço o Peri há muito tempo, né? Antes de eu fazer meu doutorado, ele estava na minha defesa de doutorado, né? Estava lá testemunhando, mas nós fomos economistas que cada um seguiu um caminho que levou para o direito, né? E ele pela área penal e eu estudando o sistema judiciário como um todo, né? Então, ele é bem obcecado com o sistema prisional, né? E eu muito obcecada também com o judiciário, assim, uma obsessão sadia e muito produtiva, né? Graças a Deus. Então, é uma honra enorme estar participando desse programa. A honra é nossa, professora. Professor Peri. Saudações para quem é de boa noite, bom dia, boa tarde, que a gente nunca sabe quando que vai passar, né? Mas saudações cordiais, é um prazer estar aqui. João, Felipe, a nossa querida Luciana. A gente tem essa área de pesquisa, que é a economia do crime, há 25 anos atrás, mas eu me considero um incauto, uma pessoa que está aprendendo sempre. Mas eu sou da área da cana, né? Igual foi colocado aqui, uma vez a professora Silvia Sais, na USP, falou que eu entendo de cana. Ou é cana de açúcar ou cana de cadeia, né? E a gente agora terminou uma pesquisa bem interessante. Inclusive, o professor Felipe levou a aluna dele e ele também pôde participar, né? A Luciana Yang também está presente nesse trabalho, tramitou
uma burocracia pesadíssima, que é o termo de consentimento livre, esclarecido, toda a questão de conversa com as instituições responsáveis por a nossa permissão de entrada nos estabelecimentos prisionais, ela acompanhou tudo. Agora nós estamos aguardando para ela poder também fazer uma pesquisa em loco lá, para ela conhecer essa realidade. Mesmo que a gente já tenha tabulado os dados, tenha publicado, para ela observar o cotidiano desse tipo de pesquisa. Então, a gente está aqui para poder contribuir para o pessoal potiguar, né? A cidade de Natal eu conheço desde 97, quando o Morro do Careca ainda a gente podia subir, né? Agora a gente vem depois de longos anos para poder prestigiar um evento extraordinário que nós presenciamos, né, Luciana? Na UFRN, no curso de Direito. Professor. Então seja bem-vindo também, professor. Eu gosto de começar dizendo o seguinte: a gente tem hoje uma audiência que tem características diferentes. Então, essa audiência ela tem formação jurídica ou está pretendendo ser jurista, né, nesse sentido, e pessoas que são interessadas na temática, né? Eu sempre acho interessante a história. Então, acho que a história é parte do processo. Eu queria não, obviamente, alongar muito, mas a ideia de que como é que surgiu esse despertar, né, do professor e da professora para a análise econômica do direito e o que é, né, como aluno que sou dessa área, o que é análise econômica do direito? O que é que essa visão dos economistas? Até porque realmente aqui a visão jurídica, o Felipe depois vai complementar, mas mais importante para a gente é essa visão dos economistas. Objetivamente, eu fui parar no mundo do direito, sendo economista, né, meio que por acidente, né? Então, num determinado momento, eu acabava de terminar meu mestrado e eu tinha que dar uma disciplina que é obrigatória lá no curso de economia, que era análise econômica do direito. Então, eu tive que estudar. E eu achei, assim, tão fascinante, né, que eu estava prestes para começar meu doutorado, que eu já comecei meu doutorado em economia, focada, né, e interessada em estudar realmente a relação do direito com a economia. Mas eu digo uma coisa, né, hoje, eu acho que há muita pretensão de qualquer pessoa querer resolver um problema real, né, principalmente problemas sociais e humanos, somente com uma visão de uma área de conhecimento. Para mim, isso não existe mais. Você querer fazer políticas públicas, fazer uma gestão num organismo privado, do setor privado, ou mesmo fazer pesquisa. É muito... eu acho que é ilusório achar que a gente consegue chegar a alguma conclusão que seja realmente, minimamente adequada para resolver problemas reais somente com uma perspectiva. Somente com a perspectiva da economia, somente com a perspectiva do direito, somente com a perspectiva da sociologia, sei lá, né? E quanto mais a gente estuda problemas reais, e eu tenho uma tendência assim, ao pragmatismo, porque eu quero resolver problemas reais do mundo real, na minha perspectiva, e eu acho que aqui na nossa mesa de hoje, problemas de questões públicas, né, questões sociais, eu não tenho como me fechar somente aos modelos econômicos, à teoria econômica, né? Então, eu acho que qualquer pessoa que tenha uma intenção minimamente de resolver algum problema real, seja na esfera pública, privada, né, ela vai ter que dialogar com outras áreas, minimamente, para ter uma resposta que seja minimamente adequada, né? E aí, falando bem rapidamente de análise econômica do direito, o que ela é? Na verdade, eu e o professor Felipe tivemos um artigo curtinho sobre isso, esclarecendo. Tem, na verdade, uma literatura longa, né? Vários outros autores nacionais, inclusive, né? Além do Felipe com o trabalho que ele escreveu comigo, ainda tem o professor Bruno Salama, o professor Ivo Gico, né? Que já escreveram especificamente sobre isso. Eu só queria dizer bem rapidamente que a análise econômica do direito não é direito econômico, tá? Porque, inclusive, a temática de hoje, tanto do Peri quanto a minha, não tem nada a ver de direito econômico. Então, eu não quero dizer que direito econômico não é análise econômica do direito, né? Mas ela é uma parte muito pequena. Eu gosto de brincar que uma das obras que fundou a análise econômica do direito, que é exatamente o livro, né, Economic Analysis of Theory, Economic Analysis of Law, do professor Richard Posner, ele tem 29 capítulos. A área de direito econômico são só 2 capítulos, né? Então, tem toda uma área que fala, enfim, de regulação, fala também fala sobre um capítulo penal, sobre organização judicial, 4 capítulos sobre direitos fundamentais, né? Estudar a Constituição, direitos, né? Liberdades, né? Individuais, tudo isso pode ser estudado com a análise econômica do direito. Então, a análise econômica do direito, na verdade, ela é um instrumento, como é uma lente, talvez, melhor, né? Como você vai enxergar o mundo. E
qualquer aspecto do mundo jurídico, né? Pode ser desde crime, a propriedade, sim, a questões constitucionais, ao direito econômico também. Então, ela é mais uma lente e não um objeto final, né? O objeto final são questões relacionadas a dinheiro. Não. Né? A gente está falando aqui de sistema penal, a gente está falando aqui de organização do judiciário, não tem dinheiro envolvido. Né? Então, de maneira muito rápida, eu definiria dessa maneira. Fantástico, fantástico, professora. Realmente, quando a gente vê, né, primeiro, essa perspectiva pragmática, né, que é uma perspectiva já diferente na academia. Né? A gente tem uma academia normalmente muito teorética, ou seja, muita ideia de conceitos, teoria, etc., e a gente imergir na praxis, ou seja, na pragmática, é muito bacana. E, realmente, essa multidisciplinariedade é algo que é quase hoje uma obrigação, né? Ou seja, como é que a gente vai analisar algo só sob uma perspectiva? Eu achei fantástica. Eu também já tive alguns insights na análise econômica do direito, mas ainda não consegui imergir completamente, porque eu acho que tem uma literatura e um conhecimento muito profundo. Mas, professor Peri, diga lá. Isso aí que a Lu já ajudou. A gente chama Lu no ambiente mais informal, mas a Luciana, né? A palavra oikos nomos, né? Regra da casa, ela deixa bem claro que há necessidade da gente administrar os recursos escassos e maximizar a nossa função, utilidade, o nosso bem-estar, né? Então, as pessoas procuram ganhar dinheiro, né? Sua renda, licitamente. Ocorre que, no mundo da ilegalidade, nas organizações criminosas, nas pessoas físicas que fazem seus furtos, seus tráficos individualmente, eles procuram ganhar dinheiro de maneira ilegal. Então, a gente estuda essa vertente da economia do crime, que é bem colocado pela Lu, que é uma parte dentro da análise econômica do direito, né? E isso surgiu, pelo menos para mim, há 25 anos atrás. Porém, a economia da cana-de-açúcar, economia rural, inclusive fui presidente da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Tivemos um congresso nacional aqui de peso, organizado no ano retrasado. E nessa área, eu já milito desde 84, desde a minha graduação. Mas interessante que a pesquisa da economia do crime, ela surgiu a partir de um momento que um aluno, sempre um insight do aluno, que acho que é importante a gente ver isso, né? E a nossa base é o aluno. Tanto que aqui temos um ex-aluno seu, ele me pediu para que eu orientasse um trabalho sobre economia do crime. Eu falei, rapaz, não perde tempo com isso não, eu não entendo nada disso. Mal e mal entendo de cana-de-açúcar. E ele insistiu, aí eu falei, então nós vamos fazer uma pesquisa sobre economia do crime. Você lê literatura e a gente faz uma rodada de dados. E ele falou, olha, professor, eu gostaria muito de estudar com dados daqui de Toledo. E nós fomos numa delegacia, né? E chegando na delegacia, eu perguntei para ele, se o nosso delegado da época, se tinha dados relativos a furtos, né? Assaltos, esses dados aí. Assalto até que tem uns dados bem fidedignos, né? Mas os dados de furto são subnotificados, a famosa cifra oculta. Aí eu brinquei com ele, né? Falei assim, poxa, mas então, quanto mais ou menos? Eu estimo que seja uns 30%. Que a pessoa é furtada e não faz o BO. Eu brinquei com ele. Então, você vive num mundo que você estima que... Né? Aí, acho que ele não ficou muito feliz com a minha abordagem e falou, você quer dado real? Vem cá, abriu a janela do estabelecimento penal de uma cidade do interior, né? Toledo, que é maravilhosa. Ele abriu a janela, vem cá, lá tá os dados real lá, andando lá, vai lá perguntar para os dados real lá, olha lá os dados lá não tem cifra oculta não, vai lá perguntar para eles. Aí eu olhei para ele e falei assim, você foi de uma indelicadeza enorme, mas como você é meu amigo, eu vou seguir essa orientação, nunca mais sair de estabelecimento prisional. Que maravilha. Ouvindo exatamente quem praticou. Quem praticou na fonte, sem intermediários, ou seja, trazendo realmente o dado real, o caso real. Felipe, eu vou autorizar você também a falar, porque eu sei que tem propriedade sobre esse tema, então eu queria escutá-lo também sobre a perspectiva de aluno deles dois e meu aluno também. Eu acho que claro na linha da sua pergunta, eu vou emendar outra. A professora disse que a análise econômica do direito não se confunde com o direito econômico, não é isso? Outra confusão que eu acho que existe, eu queria que os professores explicassem também, é quando acham que análise econômica do direito só faz sentido quando o direito trata de algo que é financeiramente quantificável. Então, assim, eu só poderia fazer, por exemplo,
análise econômica da responsabilidade civil discutindo o valor das indenizações ou dos danos causados, do ponto de vista financeiro. E eu falo mesmo de moeda corrente, né, nesse aspecto. Também no crime, né, eu só poderia fazer análise econômica do crime ou do direito penal se fossem crimes contra o patrimônio. Né? Não poderia fazer, por exemplo, de um crime sexual. É o que muita gente pensa, e até uma resistência para a gente dizer, explicar, né? E aí eu queria saber dos professores isso. Quais são as possibilidades de aplicação da análise econômica para além do dinheiro? Eu começo dizendo que, assim, os economistas foram um dos primeiros a estudar a questão ambiental de maneira científica, né? Então, Arthur Pigou, que é um economista bem conhecido do século XIX, virada do século XX, foi o primeiro a se preocupar em trazer modelos econômicos para pensar em como resolver problemas ambientais, né? De poluição mesmo. Isso, imagina, virada do século XX. É claro que, para muitas atividades, muitos exercícios econômicos que a gente vai precisar de algum parâmetro de mensuração, de medida mesmo, né? Então, muitas vezes acaba sendo a parte monetária. Mas a gente pode passar muito tempo discutindo implicações econômicas, de consequências econômicas, né? Seja no meu tema sobre o judiciário, seja no tema de crime, seja na questão ambiental, questão educacional, né? Que não necessariamente tem que trazer um número. Aliás, a gente nunca vai conseguir trazer um número exato na casa dos centavos, né? A gente nunca vai conseguir fazer isso. Então, mas isso não implica que a gente não vá ter uma visão econômica do problema e tentar resolver, né, dentro de uma visão econômica, né, de incentivos, o que poderia inibir. Por exemplo, Pigou deu a solução, né? O Pigou imaginou que talvez tenha que fazer alguma sinalização do Estado, no caso ele criou através de, eventualmente, de tributos, né, os impostos piguvianos, mas logo depois, na década de 60, 1960, veio outro economista, Ronald Coase, para dizer, para questões também eventualmente ambientais, outras questões, né, de geração de externalidade que nós chamamos, não necessariamente tem que ter um imposto, tem que ter uma lei, né? Eventualmente eu posso ter uma resolução, que até uma solução cooperativa, não necessariamente eu vou ter dinheiro envolvido aí. Né? Bacana. Perfeito. E na ótica da análise econômica do crime, né, que é uma parte dessa análise econômica do direito, a gente, nesse questionário, a gente já puxando a apropriada pergunta do professor Felipe para essa nossa realidade, a gente tem 102 questões que nós fizemos. Né? Aí pergunta quanto que o sujeito ganhava no setor lícito, quanto ganhava no setor ilícito, né? Algumas coisas de análise custo-benefício, mas a gente perguntava de família, escola, religião, instituições, sociedade, uma série de perspectivas que dão uma confluência muito interessante, dão aquela ideia que a Lu falou no início, com pertinência, a amplitude, digamos assim, né, das áreas que vão ajudar. Você não consegue analisar um problema com uma visão assim focada de uma única ciência. Quando ela tem complementariedade, é muito importante. Eu mesmo, e o Felipe sabe disso, a gente foi aprender a fazer pesquisa em estabelecimento prisional, logicamente ouvindo as normas, das regras de você circular no estabelecimento prisional, mas um assistente social falou assim: professor, essa roupa que o senhor está vindo aqui parece advogado, né? Então vem com uma roupa mais simplesinha, tenta nivelar nesse patamar, é muito interessante. Então, aprendendo com assistente social, aí depois você aprende com uma psicóloga, com uma outra pessoa, então a gente vai construindo, não que a gente saiba tudo, pelo contrário, a gente vem aprendendo, mas é muito interessante como que a gente vai além do dinheiro. Lógico que nas respostas vão vir aspectos da economia do crime, porém, quando a gente vê que família, escola, religião estão fragilizadas, isso tem consequências. Professor, eu vou pedir só uma gentileza, porque eu acho que esse ponto já me despertou várias curiosidades. Felipe já vem falando há algum tempo sobre esse estudo, então eu vou fazer assim. Eu acho que é melhor, até para a nossa audiência, o senhor contar um pouquinho desse estudo. Porque aí a gente já entra nessa discussão. Mas falando nesse ponto, eu acho que a confusão muitas vezes é que se confunde o elemento econômico muitas vezes com o elemento matemático. Né? Porque a gente tenta, sim, como pesquisador, como cientista, dar alguma vertente matemática, de estatística, de indicadores, etc. Então, talvez nesse sentido a gente possa, por exemplo, até questões mais sutis,
que dizem respeito à sociedade, que dizem respeito à psicologia, que dizem respeito a comportamentos, a gente não só trazer essa perspectiva econômica, mas matematizar, ou seja, trazer números, indicadores que permitam alguma conclusão dentro desse espectro de abrangência das várias ciências, né, vamos dizer assim. Mas, professor, conta essa história, eu quero escutar agora. E depois a gente vai falar sobre o judiciário, e o judiciário vai ser uma maravilha também, mas eu queria escutar a história do crime, porque esse rapaz, ele gosta do crime, realmente, gosta da economia do crime, e agora sabendo que o senhor adora essa perspectiva da cana de açúcar, da cana... Conta um pouquinho dessa história. Inclusive, a Lu, ela participou desse brainstorm para a gente montar a pesquisa toda, né? Mas sem querer concentrar no nosso assunto, essa pesquisa ela foi feita em São Paulo com todos os trâmites necessários para a gente poder adentrar no estabelecimento prisional. Fizemos a estatística mais ou menos que possa dar uma representatividade amostral, 95% de confiança e quase 5% de margem de erro, por isso que deu 408 presos, né? Foram gastas, assim, uma semana por mês durante 8 meses de pesquisa. Um trabalho enorme com uma equipe de aproximadamente 10 pessoas. E o interesse maior era saber exatamente, né, por que uma pessoa migra para uma atividade ilegal do ponto de vista econômico, embora nós também tenhamos entrevistado pessoas de crimes de natureza violenta. Porque o que é um crime de natureza econômica? É aquele que o sujeito busca dinheiro per se, furto, assalto, tráfico de drogas, receptação, contrabando de cigarros, etc, etc. Então, por que uma pessoa migra para a atividade ilegal? Quais são as suas motivações? Segundo ponto, quais são as variáveis ocupacionais dessa migração e condicionantes para tal, né? E, por último, mas não menos importante, se esse crime está compensando. E, infelizmente, é estarrecedor falar isso para o público, seja onde que a gente estiver, que é absolutamente compensador ser criminoso no Brasil do ponto de vista do crime financeiro, lucrativo, econômico que seja, né? Então, quando você vê que uma pessoa, né, ele ganha mais ou menos, em média, aproximadamente R$ 3.500, está no artigo, está na revista Informe GPEC, que saiu, está nas minhas redes sociais, o pessoal pode seguir aí, assim como a Lu, para pegar esses trabalhos todos. A gente usa mais a rede social para o trabalho. Então, está o artigo lá, a pessoa ganha R$ 3.500, em média, no setor legal, e passa a ganhar, em média, isso está livre de imposto, evidentemente, R$ 46.333 mensais, né? O benefício... Peraí, professor. Peraí, que agora eu fui impactado. Por isso que... eu vou começar a pensar, escrever meu currículo, tá? É só para deixar... Como, professor? É exatamente isso. Ele potencializa, eu gosto até desse número, 12,9, 13, eu gosto desse número. Nossa. Ele potencializa 13 vezes mais, né? Ainda mais agora, nesse momento. O número 13 é bem falado, né? Mas ele potencializa 13 vezes mais do que ele ganhava no setor legal para o ilegal. E importante, a análise custo-benefício, ele tem mais ou menos isso aqui, né? De benefício econômico, e o custo é isso aqui, né? Então, é complicado. Além do mais, quando a gente vai perguntar para ele da pena, ele fala, que pena, né? Porque o estabelecimento prisional é uma porta giratória. Se entra, sai, assim, com uma frequência enorme. E aí você vê que tudo leva a esse fator, né? Porque você pergunta de família fragilizada. Escola, baixo nível educacional. Quando tem alto nível educacional, ele não vai fazer aquele famoso roubo de toca-fitas de carro que nem existe mais, né? Para falar da simplicidade. Ele vai fazer uma coisa com mais astúcia, mais acurácia. E escola, família e religião. Então, a religião, ele fala que é praticante não, ele segue determinada religião, porém não a pratica, né? Então, você vê que o crime ele está compensando e a impunidade é uma coisa reinante, né? Diga-se de passagem, pelo menos na nossa pesquisa, em São Paulo, a chance de sucesso de um delinquente dessa natureza é de 80%.
20% a chance de fracasso, malogro, né? Porém, é a menor que eu achei até hoje no Brasil, dos estados que eu fiz, que é 95% a 98% de chance de sucesso. Os apenados de São Paulo se orgulham do sucesso dele no crime, né? E a polícia. A polícia fala assim, então nós estamos com um grau de sucesso enorme para pegar esse pessoal, porque eles só têm 80%, que é absolutamente alto, né? Mas vis-a-vis 95%, 98% de confiança, de índice de sucesso, é muito alto. E quando a gente pergunta por que a casa caiu, ação da polícia efetiva, cagueta, falha própria, mas se você está falhando, fazendo um assalto aqui, ou então, um furto ali, escondidinho, né? E a polícia não está passando, a polícia vai pegar. Então, está relacionado direto e indiretamente, né? A polícia. E só para finalizar, então, quando os nossos ouvintes do nosso podcast, as pessoas que estiverem vendo também, você percebe que a polícia ela é bem efetiva e muitas vezes a polícia é massacrada porque um pisa na cabeça do outro, aquela coisa toda, que acontece, mas é uma coisa bem esporádica. Agora, quando a gente conversa com os apenados, os presos, eles falam, professor, ação efetiva da polícia. Então, você vê um outro lado do confronto, né, da economia do crime. Que maravilha. Do ponto de vista científico, professor, é impressionante, porque a gente tem aí uma análise profunda de dados, de realidade, né? O senhor falou no outro momento que foram várias questões apresentadas e a conclusão é impactante, né? Por isso que eu fiquei impactado, mas, de fato, é a realidade que a gente sente, muitas vezes, como cidadão, né? Ou seja, como cidadão, a gente tem aquela sensação, né? Depois a gente vai chegar, talvez, num dos problemas, né? Que está aqui na mesa, o judiciário, mas a ideia é que a gente discuta e, pelo menos, analise isso, né? Como é vetor de realidade, não como teorias e fantasias que muitas vezes se colocam. Um comentário rápido, né? Que o título do artigo, para quem quiser já pesquisar agora... E vai estar na descrição do vídeo da gente, tá? Também o artigo e o conteúdo para vocês acessarem o link. Então, aspectos da economia do crime em unidades prisionais da região metropolitana de São Paulo. E o que me deixou mais encantado com o trabalho do professor Peri, isso... ele já vem desenvolvendo há bastante tempo, publicando há bastante tempo. É a percepção dele do que ele chama, né, de travas morais, que é justamente família, escola, religião, como um mecanismo de dissuasão da prática criminosa, talvez até tão relevante quanto a própria pena ameaçada pelo direito penal. E isso reforça aquela ideia que nem sempre a economia trata de questões necessariamente financeiras, porque você deixa de praticar um crime que tem uma vantagem econômica por conta de elementos que não são financeiramente quantificáveis, que são as questões morais. Então, é interessante essa conexão, essa ponte. Professor, e de fato, né, e mais uma vez, né, a gente, e é bacana ver esse tipo de trabalho, porque ele pressupõe uma coisa que eu acho que falta, inclusive, na academia, que é a humildade teórica, né? Ou seja, a gente partir para o campo, para o material real, para poder fazer a análise de fato real, né? E se abrir as considerações, por exemplo, como foi colocado pelo Felipe, como foi colocado pelo professor, de questões como cultura, questões como família, que são pontos que não são muitas vezes mensuráveis, né? Ou seja, ambientação, né? Escolaridade, né? Fatores como a gente já sabe algumas externalidades mais fortes, mas isso tudo é algo que traz nessa pesquisa. Mas a conclusão realmente é impactante, professor. O que é que tem mais de conclusão? Algumas outras conclusões que a gente pode já começar a pensar também. Uma conclusão que nos acompanha há 25 anos atrás, quando a gente começou a fazer, e ela veio derrubando paradigmas, né? Quando você apresenta um trabalho cujo resultado a teoria não corrobora, porque existe, eu acho que o Cruzeiro é o melhor time do mundo. Não é o Cruzeiro Esporte Clube, não é o segundo, só perde por Real Madrid. Mas eu acho, né? Então, o que costuma se falar, né, no ambiente acadêmico, com base em literaturas, até de certo modo consagradas, que a migração para o crime de natureza econômica ela é motivada por pobreza, distribuição de renda,
cor da pele, né? O capitalismo é incompatível com o equilíbrio econômico, portanto, os mais ricos vão ficar aqui, os mais pobres vão ficar aqui, e os mais pobres vão querer ter sua satisfação de bem-estar fazendo atividades ilícitas, hein? Aí, quando você pergunta para o detento, às vezes não apenado, não preso, já pesquisamos, não nesse caso de São Paulo, mas de prestação de serviço seu pecuniário, por que você foi para o mundo do crime e espera ele falar? A gente não apresenta o questionário final, responde, aí a gente fica, não, é tudo face to face e olhando no olho, né? Aí ele fala, cobiça, ideia de ganho fácil, cobiça, ambição, ganância, indução de outras pessoas. Não tem cor da pele aqui, não tem pobreza, não tem nada disso. Depois vem manutenção do vício em drogas. Falta de estrutura familiar, desejo de aventura e consequência. Aí começa a vir com 3,9% dos respondentes, está aqui, para não falar errado, passando necessidade, 3,7%, ajudar no orçamento familiar, pois estava desempregado, e dificuldade financeira, endividamento, 3,7%. 4, 12, aproximando. Então, e os outros? 100 menos 12. São outras motivações, já derruba paradigmas. Com certeza. E dessa vez, muito interessante que a gente pergunta, por que você foi para o mundo do crime? Qual seria a política de Estado para melhorar, né, Lu, a situação para esse sujeito não ir para o mundo do crime? Evidentemente, mais educação de qualidade, que eles costumam frisar isso. Eles falam até para a gente, a educação tem que ser de qualidade, professor. Não é essa aí. Essa aí melhorou muito. Ela é de péssima qualidade para muitos, antes era de péssima para poucos. Olha a concepção deles, mas eles sabem muito bem que isso aí está deixando a desejar. A prática religiosa, a questão de estruturação familiar, de salário. Pô, o cara está ganhando 3 mil. Teve um percentual de mulheres e de homens que nós aplicamos nesse questionário, né? Em questão de gênero e outros, que a gente pergunta a questão não de sexo, sim de gênero. E aí você vê que já vem com essa ideia de por que motivou, sabe qual que é a política. E dessa vez nós inserimos uma pergunta muito importante, que o Felipe participou. Seria o seguinte, qual seria a punição, a pena ou sentença, estando ou não na nossa legislação, os nossos arranjos institucionais, que pudessem fazer com que ele não fosse, em hipótese alguma, para o mundo do crime. E ele respondendo de modo voluntário e induzido. O que seria isso? Seria o seguinte, você vai votar para presidente, não apresenta os candidatos, espontâneo do coração. Desses candidatos aqui, você votaria para quem? Induzida, né? Você está mostrando as possibilidades. E aí surgiu uma coisa que a sociedade precisa debater, né, Lu? Pena de morte, prisão perpétua, quase que empatado tecnicamente, e ponta a ponta. Ponta a ponta, pegou 30 anos, é 30, pegou 40, é 40, pegou 10, é 10, pegou 2, é 2. 2 o sujeito vai ficar em prestação de serviço e eu pecuniário, né? Mas mostrando o recado, pelo menos que a gente pôde perceber, é que quando o Estado não é respeitado, as leis precisam ser críveis para dissuadi-lo de praticar o crime, o que não acontece hoje. E eles mesmos falam, professor, hoje não tem esse impeditivo, essa dissuasão, né? Então, isso é muito complicado, que agora eu gostaria de ver o próprio judiciário, o legislativo, com a base desse dado. E fica toda hora, não estou falando que isso deixa bem claro para os nossos ouvintes, né? Tem dois extremos no Brasil. A economia do crime também, eu vejo duas frases que são absolutamente não muito apropriadas. Bandido bom é bandido morto e bandido é vítima da sociedade. Um de uma determinada ideologia de esquerda ou uma determinada ideologia de direita, né? Bandido bom é aquele bandido que vai para o estabelecimento prisional, vai ter seu direito de defesa, evidentemente, depois, se for condenado, vai para o estabelecimento prisional. E o estabelecimento prisional tem duas funções, né? A de reintegrar esse sujeito e a de dissuadi-lo de voltar, né? Então, a gente tem que ver exatamente isso. E ele está dando um recado. Olha, com essas leis que estão hoje, com esse negócio de passar o pano, saidinha e outras coisas mais, não dissuade nada. Meu amigo, como é que a gente fica nessa história? Não, liga aí, porque eu não sei mais o que fazer. Já, que eu sou professor de Direito Penal desde 2013. Então, completei 11 anos agora, no mês de agosto.
E acho que o trabalho mais importante que eu escrevi foi quando eu li o artigo dele, em Economia do Crime. Quando o preso responde que, dentre as possibilidades jurídicas, prisão perpétua não é possível, a Constituição veda. Pena de morte também, exceto no caso, né, de estado de guerra declarada, né, por crime militar. Mas assim, o que seria possível, dentro do que ele identificou, seria o cumprimento da pena de ponta a ponta. E o que é cumprimento de pena de ponta a ponta? Nada mais é do que um diagnóstico feito pelos próprios apenados de que aquilo que o Código Penal ameaça não é executado pelo complexo sistema caótico de alternativas penais, que deixam a situação tanto quanto arbitrária e incerta. Então, a gente tem uma substituição da pena de prisão por monitoração eletrônica e tudo mais. Então, a partir disso, eu, aprendendo com o professor Peri, eu fui escrever um texto eminentemente jurídico a respeito desse assunto, o que restou da pena de prisão no Brasil. Que coisa, viu? Eu estou aqui estarrecido porque, no final, a gente fica com uma boa sensação, né, de que existe, sim, pesquisa no Brasil de verdade. Isso para mim, é uma pesquisa de verdade, para além das questões simplesmente teóricas. E isso gera uma indagação que precisa ser respondida. Ou seja, como a gente enfrenta esse problema real, né? A professora Luciana falou exatamente isso. Vamos colocar na mesa, né, professora? Então, na visão da senhora, como é que isso a gente começa a trabalhar já, e inclusive conectando de alguma forma ao tema do judiciário brasileiro? Isso foi um assunto que nós debatemos nos 2 dias do nosso seminário aqui em Natal, né, organizado pelo professor Felipe. Eu acho que, independente da temática, do tema, das diversas mesas que aconteceram, a conclusão foi a mesma. A gente precisa criar políticas públicas baseadas em evidências, né? Então, isso que o Peri e o Felipe estão fazendo é de colher os dados, as evidências, para ver se o sistema, né, de política penal está funcionando ou não está, né? Então, é colher evidências. Na minha pesquisa, eu também estou querendo olhar evidências para a política judiciária, né? Prestação de serviço judicial, da maneira como é colocada, pela própria Constituição, né? Pelas diversas leis que existem, pelas leis do processo civil, né? Elas estão gerando resultado que se espera, ou que pelo menos se alega ser o objetivo. Vamos olhar para as evidências, né? E isso serviria para toda e qualquer política que a gente estiver falando, seja no âmbito judicial, né, do Poder Judiciário, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito executivo. A gente precisa parar de fazer política, porque fazer política custa dinheiro, tempo, recursos públicos, dinheiro dos contribuintes, né, tempo das pessoas, em coisas que não temos certeza se está dando certo. E eu ouso dizer que muitas vezes elas geram um efeito contrário do que se supõe, do que se alega. Então, eu sou um pouco dura, né, nesse livro. Eu acho que, às vezes, a gente faz isso de maneira hipócrita. A gente finge que é isso que está dando resultado. A gente finge que a gente está realmente chegando no mundo idealizado que a Constituição prevê, que as leis prevêem, que as leis de, enfim, né, de distribuição de renda, de amparo aos pobres, leis penais, de segurança pública. Vamos parar de fingir que a gente está fazendo a coisa certa, dormir tranquilo, sendo que os resultados, os impactos gerados são exatamente o contrário do que realmente está acontecendo. E aí, hoje de manhã teve até uma discussão interessante, né, em que o professor Brasson, que é professor lá da Paraíba, João Pessoa, ele falou, olha, ele trabalha no Tribunal de Contas, então falou, olha, a maneira que os políticos fazem é simplesmente, eles não sabem se, eles têm um problema de aceitar que a política não gerou o resultado desejado, então eles param de medir, eles não fingem que, né, não dá para medir, então tá, beleza, vamos fingir que realmente está dando certo, né, dado que pode causar um problema, né, se eventualmente dizer que a política que ele implementou durante a campanha eleitoral, alguém vai falar, não, mas a política não deu certo. Então, para evitar esse problema, nem mede, nem avalia. Nem avalia. Professora, impressionante, realmente. E eu acho que isso, inclusive, tem muito do nosso DNA, tá? Do jurídico, né? Porque nós trabalhamos essencialmente com linguagem.
Então, e somado à linguagem, nós temos uma ferramenta chamada persuasão. Então, a gente constrói discursos do nada, sem premissas factuais, e no final a gente diz, tá tudo lindo. Aí vocês, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tô ficando doido, né? Ou seja, eu não tô nesse mesmo país, não, porque de fato você vê pessoas, né, com capacidade de oratória, por exemplo, capacidade de convencimento, ferramentas de persuasão, que ignoram efetivamente os dados, a realidade, e constroem discursos maravilhosos. E aí tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o nosso legislador embarca nessa, né? O professor Marcelo Neves, não sei se Felipe vai se recordar, mas ele dizia exatamente isso. O professor Marcelo Neves tem, eu não lembro agora o artigo dele, o livro dele, mas ele dizia exatamente legislação álibi? A legislação álibi, ou seja, tá tudo ruim, eu vou lá e digo, tá aqui, mas eu publiquei a lei e tá resolvido o problema. Pô, eu fiz a minha parte. Minha parte tá feita, né? Carolina então, Dickmann teve aquele problema íntimo. Em 6 meses tinha mudado o Código Penal. E o tipo penal que foi criado, em razão do acontecimento dela, não a protegeria caso acontecesse de novo com ela. Porque ou foi seja, mal escrito. Então, assim, a gente vive realmente, professora, e fico muito feliz de escutar da senhora exatamente esse ponto, que é a hipocrisia das nossas políticas públicas. Ou seja, é uma realidade essa. E a gente precisa, né, como cidadão, a gente precisa como professor, a gente precisa como pesquisador, jogar na mesa isso. Eu acho que é um vetor ético, inclusive. Eu tenho estimulado isso. Os meus alunos às vezes estão ficando assustados, né? Eu digo, olha, eu não vou esconder nada de vocês. Aqui a gente vai botar na mesa o problema. Tem que ter o corpo aqui para a gente analisar e dissecar, porque não adianta a gente ficar inventando coisas. Mas realmente, professora, fantástico. Uma grande hipocrisia é acesso à justiça, né, professora? E aí eu queria que você explicasse pra gente do direito por que a gente fica nessa espiral e não consegue sair dela. Nós aprendemos no direito que o acesso... Cuidado que eu tenho um sentimento muito forte para acesso à justiça. Eu sei. Eu sou processualista. Você acha que eu escolhi o assunto por quê? Olha, cuidado. Cuidado que você pode mexer muito nos meus sentimentos. Eu não consegui ficar aqui. A gente aprende... Eu já vi que a professora, ela diz mesmo. Se prepare. Não conversa, não. Se prepare. Começar a respirar aqui, tomar uma aguinha. Vamos lá. Então, a gente aprende no direito que acesso à justiça é um direito fundamental do indivíduo, né? E o que eu percebo, né, parafraseando até autores que o professor já indicou para mim, é que existem muitas portas para entrar na justiça e talvez uma para sair e muitas vezes ela está fechada. Ou seja, você consegue até levar uma discussão, um litígio, um interesse seu, a apreciação do Poder Judiciário, mas você não consegue obter a satisfação desse direito, ou até mesmo a negação. Você fica com uma indefinição daquilo por anos e anos e anos e anos. Então, o que é que acontece? Que esse acesso à justiça parece que é só uma hipocrisia mesmo, é só formal e não de substância. Antes da senhora falar, eu vou só fazer de novo, né? O livro está aqui, o pessoal pode adquirir o livro. Editora Foco, está lá, aqui o Judiciário Brasileiro, uma análise empírica e econômica. E eu fiz meu dever de casa, extraí um trecho aqui que eu queria ressaltar, que me chamou muita atenção. Este livro nasceu de um sonho, passou por um pesadelo e termina como sendo o projeto mais importante que tive na minha carreira profissional. Ou seja, esse ponto aqui é muito importante, que conecta com o professor Peri, na minha visão, né? Eu acho que conecta, né? Porque a gente não sabe se conecta, né? Mas, professora, fala um pouquinho lá. Essa questão do acesso à justiça agora. Olha, eu gosto de assumir que todos nós estamos querendo realmente o bem da sociedade, né? Quem quer que seja que defenda esta ou aquela legislação, aquele instrumento que muitos eu critico bastante no livro, eu estou assumindo que todos nós queremos, né, realmente um bem-estar para a sociedade melhor, né? Em relação a essa questão do acesso à justiça, que de fato a justiça realmente atenda a todo mundo, né? E não seja mais uma vez focada somente, tanta coisa no Brasil é focado só, né, em quem tem mais recursos, quem tem mais dinheiro, e parece que, infelizmente, né, também está acontecendo com a justiça. Mas eu quero assumir que ninguém gostaria que isso fosse o caso, né? Que ninguém estaria feliz com um país tão concentrado em termos de renda, em termos de benefícios, em termos de bem-estar como o nosso, tá?
O que eu estou querendo mostrar, e eu digo assim que para mim é muito fácil, porque eu sou economista, eu só vou olhar os dados, eu não tenho doutrina nenhuma, eu não sou formada nem em direito, não tenho bandeira jurídica nenhuma, né? Mal conheço as escolas em direito. Eu só quero mostrar se de fato, pragmaticamente, eu sou uma pessoa muito pragmática, de fato, aquilo que os juristas que criaram, né, acesso gratuito à justiça, a justiça como ela é, as portas de entrada que ela tem, se de fato estão chegando onde eles esperam chegar. Que é uma sociedade onde as pessoas têm seus direitos fundamentais garantidos, respeitados, que a justiça não foque somente em quem tem recursos, nas grandes, né, nos grandes, sejam empresas, sejam pessoas com muitos recursos. Eu só quero ir lá e confirmar se sim ou se não. E, infelizmente, os dados que eu tenho coletado, as pesquisas que eu tenho feito, não sou só eu, tem outras pessoas fazendo esse tipo de pesquisa, estão mostrando que não. É só isso que eu estou querendo que os juristas entendam e que os magistrados e magistrados. A reação mais normal quando eu faço apresentações desse tipo de trabalho é uma reação de muita defensiva. E eu entendo, principalmente de membros do judiciário. Eu entendo, porque eles ficaram a vida inteira e continuam a vida inteira trabalhando por essa causa de acesso à justiça, que é um direito fundamental garantido pela Constituição. Eu só estou falando que não está dando certo. Eu não estou falando que eles estão errados em acreditar nisso. Eu também acredito nisso. Como cidadã, né, fã da democracia, que é o único sistema realmente político que pode dar certo, eu também quero que realmente haja uma sociedade democrática, sem privilégios, sem grupos de interesses fortes, com recursos, mas eu só estou dizendo que a maneira como as coisas estão, como foi criada, não foi só ele que criou, todo mundo criou, toda a sociedade brasileira criou, ela não está chegando naquele mundo em que eles acreditam que já é real. Não é real ainda, e da maneira como está sendo colocada, eu mostro pelos dados, com de outros colegas, que nós não vamos chegar lá, nós estamos nos afastando daquele mundo ideal, que inclusive ela é simbolizada pela nossa Constituição de 88. Né? Nós estamos nos afastando cada vez mais dos ideais e dos desejos dos constituintes de 88, da maneira como as coisas estão colocadas aqui. Então, não precisa ficar na defensiva. De novo, nós estamos todos no mesmo barco, nós queremos as mesmas coisas para a sociedade brasileira, eu só estou mostrando com números que não está dando certo. Isso é muito importante, né? Eu não fiquei abalado. Já foi bom, já, né? Porque, de fato, a gente... Não vai acabar o podcast agora. Não vai acabar o podcast. De fato, a gente tem um pezinho na academia, mas também na prática. Né? Então, a gente vê o que acontece na prática. A gente não tem, né, no direito, a gente não tem o hábito de colher dados, que isso é muito importante. Por isso que eu fico vibrando quando eu vejo isso, porque, de fato, os dados, eles não mentem. Muitas vezes, eles podem ser até interpretados. Sim, mas está lá. Ou seja, vamos discutir, vamos interpretá-los, mas vamos levá-los em consideração, ou seja, ouvi-los, pelo menos, né? E a gente tem realmente hoje, e aí talvez a premissa que eu discordo um pouquinho da professora, assim, eu acho que essa premissa inicial de que nós queremos a mesma coisa é questionável. Né? Então, eu hoje sou... Né, eu no começo era muito... Eu acho que vocês concordam. Porque a professora foi diplomática. Eu estou isso aí. Mas ela foi... Ela tentou assim... Estão falando a mesma língua. Eu comecei, professora, como... bom, né? Na área de direito, a gente vai lá no contrato social, aí vê lá o Rousseau e acha que, né, o Emílio vai dizer, não, olha, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Eu hoje estou mais robesiano. Então, assim, o homem é o lobo do próprio homem. A gente tem realmente uma sociedade... Quando você descobre que o cara que escreveu o Emílio abandonou 5 filhos no orfanato, aí como é que você... o que o Rousseau fez? Aí como é que você vai... Aí você entende bem, né? E não passava dificuldade, viu? Não era por necessidade. Exatamente. Então, assim, a gente tem hoje um problema realmente institucionalizado, porque, de fato, né, na minha visão, em algum aspecto, é claro que não vou nem entrar nessas questões de orquestração, teoria da conspiração, mas em algum aspecto, dolosamente, né, existe sim um sistema que é feito para não funcionar. Tá? Então, a gente tem um sistema judiciário, legal, que é feito para não funcionar ou para privilegiar. Então, a partir daí, a gente vai discutir. E aí, de fato, o judiciário hoje é um instrumento que facilita, para ser bem político com relação a isso, né, esse sistema. Tá? Não vou dizer também dolosa ou culposamente, mas facilita esse sistema porque, em alguma medida, a gente tem sim, e a gente está na academia, sabe disso, tem os incautos que acreditam na causa, né, os inocentes úteis, né, que acreditam na causa, e aqueles que manipulam
ou seja, aqueles que conduzem. Mas, de fato, professor, esse sistema de acesso à justiça, ele passa por na minha visão, uma ineficiência do Estado programada, né, orquestrada em alguma medida, para exatamente permitir que as coisas fiquem do jeito que estão. Né? E com isso a gente tem várias consequências que aí vão estar na área da sociologia, das ciências políticas, da cultura, da ideologia, o que seja. Mas eu tenho essa visão, eu acho que é muito isso. Nessa linha do que você falou, da sua visão, tem outra pergunta que é importante ser feita para a professora Luciana e que gera uma discussão bem polêmica. Hoje a gente teve uma discussão bastante rica sobre isso, de debate mesmo, opiniões divergentes, a respeito do custo do judiciário. Porque se a gente está falando de grupos de interesse, a burocracia é um grupo de interesse. Né? E o judiciário ele pertence à burocracia também. Né? Então, o professor Marconi, mais cedo, ele falou dessa questão do corporativismo, né? E de todas as suas subdivisões e tal. E a gente tem a questão do custo da administração pública muito relevante, eu acho, no debate público, porque, afinal de contas, a gente vive num país que a renda per capita é de país pobre e, por outro lado, o investimento, né, e as despesas com a administração pública é de país rico, ou até mais, não é, professora? Mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o custo do judiciário brasileiro nessa perspectiva social também. Ok. Os dados que eu apresentei, né, que eu apresento, nem são meus, são, enfim, de diversas pesquisas, o quanto que a gente gasta proporcionalmente, né? Mas justo falar proporcional, porque não vou ficar comparando, né, o recurso do Brasil com o recurso do Bangladesh, com o recurso da Suíça, né? Então, normalmente, esses dados, eles vêm proporcionais. Proporcionais ao quê? O total que o país tem. O que o total do país tem? É o PIB. Então, normalmente, a maneira que se calcula qualquer coisa, não é só custo judiciário, não, né? Seja custo da educação, custo do setor privado, quanto que, né? Então, é sempre proporcional ao tamanho do país. E o dado que eu apresentei, que eu apresento, e, de novo, eu não sei quanto que é, né? Baixo ou alto, eu só sei que, em comparação com um pool de países, né? Uns 15 países, 20 países, né? O Brasil gasta 1,5% do seu PIB, né? Então, é 1,5% de tudo que o Brasil produz por ano, enquanto que outros países têm 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,9%. E aí, um indicador é que dentro do grupo dos países mais ricos, né, Israel e Estônia são os países com o maior indicador, que seria de 0,9%, enquanto o Brasil tem 1,5% ou 1,6%, não me lembro exatamente. A pergunta é, o judiciário brasileiro teria alguma justificativa de ter 1,6 ao invés de 0,5, ao invés de 0,2, ao invés de 1? Tem. Você pode ficar, assim, muito tempo discutindo isso. Eu só digo, com um conceitual econômico, é o seguinte, 1,5% que vão para o judiciário é 1,5% que não vão para as outras áreas de políticas, educacional, saúde, segurança. A sociedade brasileira está disposta a abrir mão desses 1,5% para ir todo para o judiciário, que dá 130, 40 bilhões de reais por ano? Se a sociedade brasileira como um todo, tirando questões corporativistas, claro, se eu perguntar para o magistrado, ele sempre vai dizer que deveria ser 2%, 5%, 10% do PIB. Eu estou perguntando para a sociedade brasileira, que inclusive é aquela que cria essa riqueza. Estamos dispostos a ter 1,5% para o judiciário, mas não sei quantos por cento para a educação, que não iria para a educação, que não iria para a saúde? É essa a pergunta que eu estou colocando. É o conceito de custo de oportunidade em economia. Será que nós estamos podendo abrir mão, né, de 1,5%? Ou a gente poderia pensar em racionalizar melhor? Porque a minha perspectiva não é que eu não sou, né, gestora, eu não gerenciei judiciários no mundo inteiro para avaliar se 1,5 é um número bom para o Brasil ou não é. Eu só digo, não se esqueça que esse 1,5 que estão para judiciário não está indo para as outras áreas das políticas. Como sociedade, a gente está feliz com isso? Se sim, tudo bem, vamos continuar. Mas não adianta perguntar só para magistrado, nem para servidor judicial. Né? A gente tem que perguntar para todo o restante da sociedade que cria essa riqueza, que está pagando a conta. Eu não sei ao certo, assim, professora, eu também não sei, eu acho que não é objeto da sua pesquisa, mas eu tenho uma ideia de que não é muito mais que se gasta com serviços públicos essenciais, como educação, por exemplo, assim. Sei lá, 3, 4 vezes mais. Só que você parar para pensar que a educação é super capilarizada, né? Você tem
instituições federais de ensino por todo o país, no interior. Eu mesmo sou professor num campus no interior. E ela gera externalidade, ela gera as riquezas para as próximas gerações. Pois é. Aí você tem escolas estaduais, rede pública estadual, rede pública municipal, a quantidade de pessoas que todo santo dia circulam naquelas estruturas, naquela infraestrutura, e você tem uma... Quando você compara o quanto do PIB que é gasto com o poder judiciário e com a educação, e os números não ficam tão discrepantes, é assustador mesmo. Né? E a perspectiva, inclusive, eu falo em sala de aula, eu vou falar da minha classe, inclusive, né? Essencialmente, a classe jurídica é uma classe que não produz. Nós somos burocratas. Né? Então, eu brinco com meus alunos, eu impacto desse jeito, eu digo que nós somos parasitas da economia. O que é que se produz? Nada. Né? Então, a gente está circulando ali em torno dos setores produtivos, criando camadas de proteção, de sincronização, mas essencialmente não há produção. Então, o que é que o judiciário produz? Nada, não existe produção. Existe, na realidade, elementos conceituais, óbvio, deixar claro aqui, ninguém é contra, né, o judiciário, conceitualmente falando, enquanto sociedade, mas, né, pagar essa conta nesse tanto, né, é bem complicado. E a gente vê aí, conecto com o professor Peri, a gente vê que no final os números, a conta, independentemente do acordo ou não, né, e aí a quem sabe que não tem esse acordo todo, é que não há eficiência. Ou seja, vem um sistema penal. Eu ia perguntar para o professor Peri exatamente isso. Dentro dessa perspectiva, professor, lá na pesquisa, foi perguntado sobre o nosso judiciário, o nosso apenado, o que é que ele vê, o que é que ele acha do judiciário, como é que ele vê essa... Eu tenho alguma suspeita, mas eu não vou dizer eu acho, porque senão a gente não vai... Se tem alguma pergunta, alguma coisa com relação a isso. Foi. Certeza. A gente ia perder. Não ia perder. A gente pergunta várias coisas. Assim, a gente pergunta, só para o pessoal que está nos assistindo poder ver a magnitude, a gente pergunta para o próprio apenado lhe responder o que ele entende por vida, uma só palavra. Uma só palavra para ele definir a sua família, uma só palavra para ele definir ele mesmo. Né? Me pensam, na hora que fala da família, a emoção flui, né? Isso para a gente saber a pena. Defina com uma só palavra a sua pena, né? Então a gente faz uma série de perguntas, mas nós perguntamos sobre os políticos, perguntamos sobre a lei da maioridade penal, perguntamos uma série de coisas, são 102 perguntas, né? Mas essa dos políticos foi muito interessante. Nós perguntamos assim de 0 a 9, sempre 0 a 9. E 0 a 9 por quê? Tem 5 números aqui, 5 números aqui. Você não cai para 2 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente faz ele repensar nessa métrica. De 0 a 9, qual que é a nota que ele dá para os políticos? E, evidentemente, está bem abaixo da mediana, da média para baixo. Né? Um outro colocou nota 9 lá, até perguntei, por que você colocou nota 9? Professores são tão corruptos que merece nota 9. Passa, né? Alguns são passa, né? Aí quando você vê a qualificatória dessa nota, né? Então, a gente realmente teve esse insight de perguntar. Perguntamos também sobre time de futebol, porque é inclusive eu não posso falar aqui qual foi o resultado do time em São Paulo, né? Mas é uma aderência para ver se a amostragem dessa população está batendo com a amostragem da população de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de qualquer estado que fosse. Mas eu gostaria de colocar uma coisa aqui importante, que a Lu começou a falar, e eu achei muito interessante na perspectiva do judiciário. Olha só, nós fizemos uma pergunta sobre contrabando de cigarro, né? Aí está a pergunta sobre contrabando. Sobre contrabando de cigarro, 76,2% dos entrevistados afirmaram que uma revisão tributária sobre o cigarro contribuiria para reduzir esse crime. 76,5%. E eles atuam, aliás, diga de passagem, né, de apenado de cigarros, de contrabando de cigarros, só 2% de 408. Né? Então, vamos supor que seja 400, é muito baixo, né? Dá 8 pessoas, né? Então, é muito baixinho, porque essas pessoas normalmente não pegam pena privativa de liberdade. Embora o código ameace, não se concretiza. Então, não se concretiza. Já aquele negócio que ele mesmo fala, passa o pano, né? Por isso que a intensidade da pena está lá atrás. E isso eu vou voltar a falar aqui. Mas aí nós perguntamos para eles, porque desde 2017, eu e os 2 colegas, Mário Margarida, Daniel Comes e Matheus, 3, né?
a gente está trabalhando com a questão de políticas alternativas para o enfrentamento do contrabando de cigarro, né? Que a chance de sucesso é bem maior, né? Realmente. Esse é 95%, 98% da chance de sucesso. Então, o que ocorre? O governo agora, nessa reforma tributária, a gente está falando para eles, olha, é o contrário. Vocês não têm que aumentar tributo no produto do pecado, entre aspas, que é o cigarro, que tem alta fidelidade ao consumo, né? Vocês têm que deixar ele competitivo com o cigarro paraguaio. Mas, professor, o número de fumantes vai aumentar. Quem te mostrou isso? Tá os nossos cálculos. Calculamos elasticidade, renda da demanda, elasticidade preço da demanda, elasticidade cruzada da demanda, que são, para os nossos incautos, né, são coeficientes técnicos, matemáticos e econométricos da economia, mas que traz a seguinte mensagem: olha, se você mexer no preço do produto brasileiro ou paraguaio aqui, quanto que vai mexer no seu congênero? É isso. Ou seja, a carga tributária extrafiscal é baseada em achismo. Acham que vai aumentar, aí tributam mais. E aí isso, nós fomos em Brasília para discutir com algumas lideranças do Senado e da Câmara Federal, né? E mostramos os dados. E aqui, inclusive, eles falam o seguinte, ó, sendo que aproximadamente, mesmo número, 76% dos pesquisados falavam que se mexer na política tributária não vai aumentar o consumo, vai transferir, que é a elasticidade de preço cruzada da demanda. O que ocorre? O governo agora vai aumentar mais ainda a política de preço mínimo, de R$5 para R$6. Então, o preço do cigarro, em novembro, na nossa estimativa, vai chegar a R$ 7,50, como o preço do cigarro paraguaio está R$ 3,50. Né? Nós já chegamos a um market share do cigarro paraguaio no Brasil. Eu digo Paraguai, que é o maior fornecedor de cigarros contrabandeados. Se não me engano, eles estão produzindo cerca de 50 bilhões de cigarros ano, hoje, né? de unidades. Consomem 3%, né? Mais ou menos 2% é exportado legalmente. Os outros restantes desses bilhões, 5% vai ser pego, porque a chance de sucesso é de 95%. O resto, tudo vai aparecer no mato, na grama, ninguém vai estar fumando, né? Então, a coisa é muito grave, porque de um problema de saúde, que foi bem intencionado na ótica do governo, isso a gente reconhece, de você aumentar o preço do produto para estimular o consumo via política de preço mínimo e política tributária. Perfeito. Só que tem um produto substituto. E esse produto substituto vem e carrega o quê? Né? Além do problema de saúde, problema de insegurança pública, porque não é mais amador que está fazendo isso, são organizações criminosas. Total. O portfólio das organizações criminosas hoje no cigarro é assim, absurdamente alto, porque é muito rentoso e pior, eles estão cooptando crianças e adolescentes na região, né, Felipe? Na região de fronteira, de modo que está estimulando essa meninada a entrar para o mundo do crime. E mudando, inclusive, a cultura de algumas regiões de fronteira, onde quando a gente vai fazer pesquisa em loco, eles falam que, professor, nós estamos fazendo só um simples comércio de um produto que não é tóxico assim, não é uma droga como a maconha, a cocaína. É um produto que é igual cachaça. Aí a gente fala assim, não, mas isso é uma inversão cultural. Não é não, professor. Isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Eu tenho fotos de aniversários de crianças que no bolo de aniversário é um caminhão com cigarros carregados, ou então um navio, um barquinho com cigarro carregado. Né? E quando a gente leva isso para Brasília para conversar com essas pessoas, parece que entrou aqui e saiu aqui. E aí a gente fala, né, a questão do judiciário brasileiro, porque isso depois, e agora ainda fizeram o princípio da insignificância do contrabando de cigarro. Ou seja, quanto mais a gente reza, não é que assombração aparece, mais cigarro contrabandeado aparece. Então, e a gente mostrando dados. E isso é muito interessante que foi falado aqui nesse podcast, que tragam números. Os nossos números podem estar equivocados, mas mostrem onde que a gente errou. Né? E quando a gente fala que com essa política tributária vai aumentar a insegurança pública, a insegurança social, a insegurança cultural, e já tem o problema do consumo de cigarro, que faz mal para a saúde pública, a gente chega e apresenta uma alternativa
eles nos cornetam, ou então, às vezes, nos maculam nas redes sociais falando que a gente é tabagista, que quer aumentar o número de consumo de fumantes. Longe disso, a gente é técnico, apresentando um dado que é muito polêmico. Você está mexendo no vespeiro danado, né? Assim como a economia do crime de modo geral, e as pessoas não percebem isso. E o cigarro é um nítido exemplo de um governo, de uma política que o governo tem pessoas competentes para isso. Inclusive, agora, eles já estão começando a conversar. Olha, isso que o professor Peri, o professor Mário e o Daniel estão falando é importante. Cadê os dados dos outros? Os outros não apresentam. Nós tivemos que levantar os dados com o Fórum Nacional de Combate à Pirataria. Faça uma pesquisa do consumo de cigarro. Chegou a quase 6 em 10 em 2019. Agora baixou um pouquinho, mas em função do choque de oferta por causa da Covid, né? E aumento do custo de produção do Paraguai por causa do dólar. Mas agora, com essa política tributária, eu tenho certeza que ela vai subir um pouquinho na arrecadação tributária, que baixou, estão nos nossos artigos, e agora, depois, ela vai baixar a ponto de chegar a 6, 7 cigarros, mas mole no Brasil, contrabandeados. Teve a decisão do STJ, Exatamente. que o senhor mencionou, porque assim, vamos supor que você tem duas empresas que fabricam o mesmo produto, vendem o mesmo produto, comercializam o mesmo produto, mas elas têm peculiaridades e custos diferentes, operacionais, insumos e tal. A indústria tabagista de cigarro paraguaio, ela tinha, quando contrabandeava, um custo de fugir, né, de se evadir da força policial. Porque contrabando é um crime. Agora, professor, não é isso? Até 1.000 maços de cigarro, o STJ entende que é conduta insignificante. O STJ descriminalizou o contrabando de cigarro no Brasil até 1.000 maços, em outras palavras. Então, eles agora também não têm esse custo mais. Exatamente. E é muito importante o que o Felipe falou, que ele fez essa descriminalização e ele faz uma política tributária em cima do nosso cidadão que consome o cigarro produzido dentro das regras fitossanitárias, que é bom que se coloque isso, que há uma diferença muito grande, né? Inclusive, eu sou criticado por pessoal da economia da saúde que não existe câncer do cigarro paraguaio para o cigarro brasileiro, mas vai fumar um cigarro paraguaio. Os fumantes que o digam, né? Então, isso é muito interessante a gente colocar que quando você pega, por exemplo, uma criança ou um adolescente e ele faz o contrabando na faixa dos seus 17 anos, ele é pego, ele não tem custo judicial para a organização criminosa, ele não vai pagar pena, ele não vai pagar absolutamente nada, não pode ser nem preso, apreendido, como é o termo? Apreendido, né? Apreendido. Então, você vê que tem uma lógica do mundo do crime que é absolutamente racional. Inclusive, a teoria do Beck fala que o criminoso, do ponto de vista econômico, ele é racional, diferentemente de um sujeito que entra na rua, no carro, bate um com o outro, os dois começam a discutir, um mata o outro. Intempestividade, mas não existe intempestividade no mundo do crime econômico. Como vocês estavam falando, eu me lembrei duas coisas. Um livro que você me indicou, do Frederic Bastiat. Sim, o que não se vê. O que não se vê. E, recentemente, também eu li, eu até fiz um artigozinho pequeno sobre isso, de Mauro Capelletti, que é um autor que eu gosto muito, né? Mas que hoje revisito, e ele faz um questionamento assim, juízes irresponsáveis. E aí com um questionamento. Irresponsáveis. Então, dentro dessa perspectiva, a gente, e aí eu trago a professora Luciana nesse sentido, a gente vê uma realidade, né? Em que o crime compensa, em que os tribunais produzem decisões sem a respectiva análise econômica do direito. Ou seja, a gente até conversou sobre isso, né, Felipe, na ideia de que já existe um movimento de análise econômica das decisões judiciais, mas como é que é visto isso aqui no livro? Como é que a gente trabalha esses elementos aqui que foram apresentados de uma decisão do STJ, por exemplo? Na pergunta, essa decisão do STJ, professora, em particular, ela parte de uma, a priori, falsa correlação. É afirmado lá na decisão do STJ que a finalidade do tribunal em descriminalizar foi tese fixada, a uniformização de jurisprudência, foi sessão, não foi turma. Que a finalidade de descriminalizar era redirecionar os esforços do Poder Judiciário, das forças policiais, para combater a criminalidade organizada e não ficar pegando apenas pequenos contrabandistas. Os formiguinhas. Então, eles partem do pressuposto que essa decisão deles vai gerar um efeito positivo no combate ao crime organizado. Professor,
nisso, sobre judiciário, correlações e causalidades? Pode começar com hipócrita, viu, professor? Não, na melhor das hipóteses, achismo, né? A gente já usou esse termo. Eu acho que se eu descriminalizar, né, eu não vou estar perdendo muita coisa, o custo vai ser baixo e o benefício vai ser, eventualmente, sei lá, economizar processos, enfim, né? Baseado em achismo. Agora, segundo, se a gente for cobrar um pouquinho mais, é uma política, né, sem uma decisão, enfim, sem baseada em nenhum tipo de evidência, na melhor das hipóteses, né? Sabe por que eu, até fazendo um gancho que o João falou, né? Que a gente às vezes não pode assumir que as pessoas não estão com boas intenções. É porque se a gente partir do pressuposto de que tem alguma coisa para além, né, das boas intenções, que tem corporativismo, tem lobby, tem grupos de interesse, aí a gente para a conversa, né? Porque não tem mais o que fazer, né? A gente se descabela e vai... Por isso que o Frederico Bastiat diz exatamente isso, não, o que não se vê, né? O que não se vê, pois né? É, né? Porque aí, nesse caso... O que se vê no púlpito lá da Câmara exatamente. E etc. É lindo e maravilhoso. Exatamente. Mas o que não se vê é exatamente isso. Pois a gente tem, hoje, por exemplo, um sistema de lobby. Exato. Um sistema É só percorrer os corredores da STJ. De lobby do crime. Ou seja, você aí. tem hoje... por exemplo, eu tenho uma percepção de que a decisão da carreira do advogado, ela deve ser pautada em economia. Ou seja, o mercado é um vetor, o mercado econômico é um vetor de decisão para que você possa ter sucesso. E hoje uma das grandes carreiras na advocacia é a carreira criminal. Porque existe uma economia do crime que permite, por exemplo, que você cobre honorários em cima dos 46 mil reais do cidadão que tem lá no seu vetor. Então, realmente, o que não se vê é isso, né? Essa realidade por trás e por baixo de interesses que não são tão... republicanos, né? Interesses corporativistas, etc. Ô, João, posso fazer um adendo no que a Lu falou aqui? Aliás, está super bom essa conversa. Eu estou vendo que o tempo está ali na... Mas eu nem percebi. Nós perguntamos uma coisa que chama equação de Becker, né? Diga de passagem, eu sou sempre criticado por isso. O professor só usa economia do crime. Mas eu coloco nos artigos, quando eu posso, falei, essa é uma das metodologias que a gente está utilizando, um dos referenciais teóricos. Tem o comportamento, né? Teoria comportamental, abordagem marxista da ótica da economia do crime também. Tem várias, né? Inclusive, orientandos meus de doutorado e mestrado já fizeram isso, né? Mas a gente perguntou para eles, assim, na equação do Becker é o seguinte, né? A utilidade do mundo do crime, ela está de um lado. O sujeito vai ganhar dinheiro com isso, esses R$46.333, mas só com um detalhe, vou falar para o pessoal que está assistindo, é na média. Ou seja, tem gente, mas a moda, que é estatisticamente o valor que mais sai, é R$10 mil. Então a moda é o mais frequente nesses 408, né? E aí a gente fica muito preocupado quando a gente pergunta para eles, olha, no custo, aqui está o que você ganhou, aqui tem um custo que vai pesar. Quais são os 5 custos, né? A probabilidade de ser preso, 20% lá em São Paulo, que é uma das maiores. Uma das maiores, né? Até agora foi a maior. Parabéns para as Forças de Segurança Pública de São Paulo, que vira e mexe são criticadas por uma ou outra coisa, mas aqui na pesquisa a gente tem que louvar, que realmente diminuiu muito em relação aos outros estados pesquisados. Então, a probabilidade de ser preso, né? Ou seja, 20%, 80% de chance de sucesso, né? Aí depois a gente tem que explicar. A gente pega, o Felipe estava, a gente pega uma fotinha e fala assim, isso aqui são 5 custos, né? A intensidade da pena, né? O custo operacional, perdeu a carga de cigarro, perdeu a droga, né? O custo de oportunidade, que com todo respeito, o João sair aqui e falar, agora eu vou entrar para o mundo do crime. Não vai não, João. Custo de oportunidade, né? Não vai não, porque a média de vida desse pessoal que está no crime de tráfico, furto, roubo, é de 24 anos em média. Seu neto, não vai existir um netinho do João, falando assim, vovô, fala como é que o senhor traficava. Isso eu estou fazendo uma analogia, uma metáfora, mas o João não vai para o mundo do crime, né? Não vai para o mundo do crime, evidentemente. Então, só voltando. Probabilidade de ser preso, intensidade da pena, custo operacional, custo de oportunidade e a perda moral. Pasmem os senhores que o resultado foi o seguinte, ó. Quando apresentadas as opções possíveis, né, o resultado foi o seguinte, perda moral, 60,8% falou que, professor, com todo respeito,
perda moral. Você não sabe o que é tá cunhado aqui bandido na minha testa. Que coisa, né? Pois é. Você não sabe, com raras exceções, porque a mãe está presa, o pai está preso, os irmãos estão presos. A gente pergunta dessa relação de família que também tem essa atividade criminosa como um modus operandi, né? Então, 60,8% é perda moral. Depois de uma distância cavalar, 17,6% intensidade da pena. 17,6%. Né? Então, não estou volto a dizer, né? Bandido bom, bandido morto e o bandido é vítima da sociedade, são dois problemas. Mas isso aqui é um problema muito sério na sociedade. Só finalizar. 17,6%, o João está pulando aqui na minha frente, que vocês não estão vendo. Né? Intensidade da pena, 17,6% para 60,8%. A distância é longa. Ser preso, 14,2%. Né? Até porque a probabilidade de ser presa é muito baixinha. O custo de oportunidade 6,4% e o custo profissional jogado fora, 0,3%. Então, eles estão preocupados com a perda moral. Não tem aquele glamour. Porque PCC, eu até converso com eles, né? PCC, Primeiro Comando da Capital, também pode ser cunhado como pra cadeia ou cemitério. E quem vive mais é quem está exatamente preso. Né? E Comando Vermelho, cadeia ou vela. Né? Não é brincando com essas siglas. A gente respeita essas organizações da mesma forma que eles nos respeitam. Aliás, diga-se de passagem, é um respeito, nenhuma ameaça, uma conversa franca. Professor Peri, professor Felipe, professor Luciano, esse pessoal tudo 171. Nós temos várias perguntas no questionário que a gente sabe, não está no prontuário, se a gente descarta o questionário. Nenhum a gente descartou. Então, a gente sabe muito bem como é que essa coisa funciona. E a gente perguntou para eles uma coisa que todo mundo fala: o ambiente carcerário é um ambiente muito hostil, muito depauperado, o pessoal coloca em masmorras, né? Essas coisas todas. Né? A gente pergunta a nota do estabelecimento prisional para eles, de 0 a 9. Nós perguntamos a nota. E a nota de 0 a 9, mesma coisa. Então, o de 5 para frente é um pouquinho, né, mas a média superior está melhor do que a média inferior, mostrando que está acima da média. E aí ele pondera tudo. Ele pondera o tratamento que ele recebe do policial penal, ele pondera a comida que ele recebe, ele pondera o local onde que ele vive, pondera a assistência médico-odontológica que ele recebe, essas coisas todas. Né? E evidentemente, a gente não está falando que não tem que investir em estabelecimento prisional, né? Mas não enxergue da forma que é veiculado no Brasil existem diferentes dos Brasis criminais, penitenciários, prisionais, etc. Verdade. Mas não generalize. E São Paulo é um exemplo muito claro disso. Nós fizemos também em Porto Alegre com esse tipo de pesquisa e a média, acima da média, ficou maior do que o bloco abaixo da média. E perguntamos se eles eram felizes. Novamente, estando preso, no contexto global dele, desde a vida dele de infância até a realidade dele estar preso hoje. Né? Professor, na média superior estamos felizes. Né? Então, não é um pobre coitado. Né? E, ao mesmo tempo, é uma pessoa que precisa de receber esse investimento da reintegração. Eu não gosto de falar ressocialização. Eu acho que... Como você vai ressocializar uma pessoa? Né? Ele perdeu a condição de social, ele era um bicho do mato que saiu lá e faz... Não, ele é uma pessoa que precisa ser reintegrado. E, evidentemente, dissuadi-lo a fazer isso novamente, e bem como dissuadir as pessoas que, por acaso, falavam, 46.300 eu vou ganhar, mas vai lá para você ver, fica lá X anos. Existe algo que me veio agora à cabeça a partir da fala do professor, que é o seguinte: pelo que a gente percebeu, o que ainda trava realmente são as questões de índole moral e reputacionais. E há um movimento que é de grupos elitizados da nossa sociedade, né? Artísticos, sobretudo, de glamorizar a vida do crime. Isso já não é de hoje, isso vem de um tempo. A gente tem aqui o caso clássico do Lampião, né? No Nordeste, o Lampião é glamorizado. Esse mesmo movimento de glamorização que vem em filmes, em música... Coringa, exatamente. Ele está par e passo com o movimento de preservar a intimidade do criminoso. Então, há também quem critique os programas de TV. Eu não estou dizendo que eles são bons programas, mas que critique, que mostra o rosto do criminoso. Então, veja, a gente não aprendeu ainda que, para eles, a maior pena é ser reconhecido como alguém que cometeu um crime.
um mal grave. E a gente até essa carga que ainda trava a conduta, a gente vai tirar deles também. Então, assim, parece que querer jogar, apagar o incêndio com querosene, né? Mas tem muito isso, né, professor? Eu acho que a frase emblemática é assim, nós vivemos, de fato, num cenário de muita hipocrisia, né? E em que, né, a ciência, de fato, é relegada. Esse é um grande desafio, né, que a gente tem como professor, como cientista, fazer a coisa, de fato, ser ouvida. Né, professor? Eu acho que dentro desse cenário, e eu estava me tremendo aqui, professor, porque é o seguinte, quando o senhor falou exatamente, existem pesquisas na área da sociologia que dizem claramente que os fatores de conexão com engajamento, por exemplo, com empresas, engajamento, portanto, com a sociedade, dentre esses fatores, um dos mais relevantes é o reconhecimento social. Então, nós somos essencialmente seres sociais. Então, esse reconhecimento social, que agora está sendo invertido, né? É algo que, porventura, estimula o crime. Porque, no final, esse certo glamour, essa beleza, essa lógica de vitimização que se coloca hoje, e não a lógica racional, né? Porque, como o professor Peri colocou, existe sim um elemento de racionalidade na decisão de ir para o crime, né? Quando se coloca os números, por exemplo, ainda que com esses outros vetores de custos, se a gente colocar a economia comportamental no meio, professor, aí vai ser o seguinte, o viés otimista, ou seja, eu vejo o benefício, mas não vejo os riscos. Essa é uma ideia da economia comportamental. Então, a decisão é tomada, na teoria da decisão, ela é tomada a partir do viés otimista. Então, eu vou ganhar 10 mil, eu vou ganhar 40 mil. Tem a chance de eu ir para o cemitério, mas eu sou um cara habilidoso, eu tenho manuseio aqui, não vou. E ele não vê as estatísticas, ele não vê os dados, então ele vai e acredita. E muitas vezes entra nesse cenário. E realmente hoje é um desafio. Eu fico, professora, eu queria escutá-la exatamente nesse sentido. O que é que a gente faz? Como é que a gente se comporta, né? Porque a gente não pode desistir. Ou pode já? Verás que o filho teu não pode. Exatamente, não pode, né? Então, assim, eu queria escutar exatamente isso. O que é que a gente faz, professora? O que é que a gente começa a gritar, desespera, como é que a gente faz? Talvez, a grande conclusão, né, desse livro, e eu meio que fecho, né, o livro com uma citação do advogado que primeiro cunhou essa ideia de popularizar, não foi o primeiro a pensar sobre isso, logicamente, mas foi o que disse que nós precisamos popularizar o estudo do direito, né, com base em uma metodologia científica, em olhar para dados, em testar hipóteses, e não ficar se baseando só em argumentos de autoridade, né, em achismos, em dogmatismo. Vamos olhar para o que está acontecendo, né? Eu acho que nós, como profissionais, isso que a gente pode fazer, e tentar sempre, né, praticar a honestidade intelectual, acima de tudo, né, não ter certezas. Se alguém chega com certeza na ciência, já sabe que não está fazendo ciência, né? Porque a ciência é, assim, por definição, o caminho, né, da incerteza de não saber, né? A pessoa que vai, né, fazer astrologia vai ter certeza, né? Fulano de tal nasceu em tal mês, então com certeza vai ser assim, né? Mas ciência está questionando o tempo todo. Será que isso está certo, né? Será que assim está certo? Será que esse é o caminho para chegar onde a gente quer? E respirar fundo, né? E passar a formar novas gerações. Com certeza, quem sabe eles, né, consigam evoluir. A própria metodologia da ciência está evoluindo, né, dando um pouco mais de segurança para a gente. Nunca certezas, mas mais seguranças para a gente. Então, o que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo aqui, né? Debatendo maneiras melhores de fazer tudo. É isso mesmo. Professor Peri, também essa ideia? Eu vou fazendo uma analogia. Eu acho muito importante isso, né? Quando eu fazia minha graduação em economia, meados dos anos 80, eu formei em 89, entrei na universidade em 84, né? E aí os professores de economia, muito céticos, falavam que jamais a gente iria domar a inflação. Hoje, menos de 10%, menos 2 dígitos, né? Que a gente jamais conseguiria ter um nível de reservas internacionais acima de 40 bilhões de dólares. Chegou a quase 400 bilhões, independente do governo, né? De direita e esquerda, né? Independente, porque já é uma política de Estado no Banco Central que, graças a Deus, ficou mais... até errado falar independente, é autônomo, não existe poder independente no Brasil.
Então, ele falava que a dívida externa não seria jamais equacionada, né? Eles não viviam esse mundo que nós vivemos, né? Então, a economia melhorou muito, mesmo com uma determinada ala ideológica criticando essa ala que fez o Plano Real e essa maravilha que virou o Brasil não perfeito, mas que melhorou muito. Hoje, João e o Felipe aqui, né? E o Gustavo que está aqui atrás, né? Ninguém falou dele, mas o Gustavo está aqui atrás, né? Está escondidinho. E as pessoas que estão nos ouvindo, né? Hoje, o grande, assim, a seara, onde que vai sair esse ponto de inflexão para a gente tornar um país desenvolvido com seriedade é a classe dos advogados. Porque o poder judiciário é um poder que eu, economista, não posso ser juiz, não posso fazer um monte de coisa. Se não me engano, tem lugares que o Superior Tribunal de Justiça, o STF tem que ser juiz, né? Não, o STJ. Mas o STF não. STJ, desculpe. É STJ, né? Em alguns países tem que ser... Aqui, nossa senhora, né? Então, eu acho que o direito, o poder judiciário hoje, ele é praticamente do direito, né? E o direito ainda entra no legislativo e no executivo, né? Então, você pode ver que é um terço ali, porque a nossa questão moral e ética, de corrupção, e eu trabalhei também em algumas operações, já pude entrevistar corruptos em estabelecimentos prisionais. Hoje é mais fácil você achar uma agulha bem quebradinha, bem pequenininha assim. É mais difícil você achar uma agulha uma agulha no palheiro, mais fácil, do que achar um corrupto. É mais fácil você achar uma agulha bem pequenininha, quase quebradinha, só um pedacinho assim, que é mais fácil do que você achar um corrupto no estabelecimento prisional, né? Então, o direito tem essa responsabilidade para com o Brasil. Então, se a gente quiser mudar o Brasil, a gente tem que fazer um plano real de enfrentamento da criminalidade, seja violenta, seja econômica. E vai ser a partir do legislativo, né? Vai ter que ser um executivo que, esse evidentemente, me desculpe, mas não tem nenhum perfil para agregar isso, né? E o governo e o executivo, o legislativo, que tem que fazer esse embasamento. A gente não pode, foi discutido durante esses 2 dias, que a gente tem que ter evidências. Olha, nós vamos decidir isso. Tem estudos? Então não decidimos. Coloca sob malhete, né, deixa lá, e depois leva-se adiante essa discussão, porque a gente tem que ter fundamentos. Quem são os especialistas? Não tem no Brasil, vê os internacionais. Tem no Brasil, chama-os para discutir. E chama das duas vertentes. E começa esse diálogo. Então, hoje, eu acredito que o Brasil, não na nossa geração, infelizmente, a nossa geração vai ser essa. Uma geração que vai ter que ter medo de sair na rua. O nosso artigo começa, por incrível que pareça, ele não começa assim... Apresente pesquisa. Não apresente pesquisa. Ele começa assim, viu, pessoal que está ouvindo, ó. Isto é um assalto. Disse um jovem de pele parda. Outra coisa, a maioria é parda no estabelecimento prisional. O branco supera o negro. Então já derruba algumas coisas, hein? De 23 anos, que é a idade que ele vai morrer. Mas ele está com 23 aqui, mas depois, com 24, ele vai tomar um tiro nas costas, né? Na garupa de uma moto, segurando uma peça, que é arma, enquanto abordava um casal de namorados igualmente jovens na cidade de São Paulo. Quem dirigia a moto era um parceiro, tudo em negrito. Você pode dar uma olhada, João, aí, né? Então, eu acho... Desculpe, essa é uma palavra que a gente tem que evitar, né? Uhum. Mas é um vício de linguagem que está há mais de algumas décadas do que a década de pesquisador. Eu acredito que o Brasil tem chance, mas se a gente não fizer um plano real para o enfrentamento da criminalidade com o executivo, judiciário e legislativo, como fizemos em outrora, pode esquecer. Gerações subsequentes vão pagar o preço da nossa inconsequência. E aí, Felipe, o que a gente faz? Eu já tô... Eu tenho minha opinião, mas eu quero escutar os três exatamente para omitir a minha. Uma vez você me fez pergunta parecida, né? Parecida. E eu acho que o que eu respondi também foi parecido com o que a professora Luciana respondeu, de que nós temos um impacto no nosso microcosmo, né? Assim, no nosso ambiente de interação social. Então, e a gente que é professor, ainda mais, né? Isso é amplificado. Então, quando nós organizamos, como foi agora, um evento
a partir do curso de Direito do campus de Caicó, e dezenas de alunos se deslocam do interior do Rio Grande do Norte para vir participar de um evento e encontram aqui em Natal gente de todo o país, todas as regiões do país, e essas pessoas se juntam para ouvir estudos que trazem evidência empírica, que têm cientificidade, que tratam de temas que rompem com um senso comum erudito, elitizado, que circula na academia, inclusive. Elas vão voltar para seus respectivos ambientes e vão dizer, pô, eu tenho que estudar mais isso, eu tenho que divulgar. Eu vi o artigo do professor Peri. Então, é o que a gente pode fazer, né? Se vai resultar para qual geração, não sei. Mas, para mudar para a próxima, alguém tem que fazer alguma coisa hoje, né? Então, eu acredito nisso. Acho que esse é o propósito da nossa vida como docente. E, querendo ou não, vocês três me impactaram. Por isso que eu estou aqui, impactando a minha comunidade no Seridó Potiguar. Então, a coisa está fluindo. Vamos ver se ela vai, né? Eu fico lisonjeado, tá? E reconheço o seguinte, isso aqui, quando nasceu esse projeto do podcast, tinha exatamente essa ideia, né? A gente difundir muitas vezes o conhecimento que está sendo produzido com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho, com muita dedicação, né? O professor Peri colocou 8 meses, certamente o trabalho de construção do livro também muito dedicado, né? Como foi colocado, né? Um sonho, um pesadelo, etc. Mas eu fico muito feliz porque eu vejo, de fato, que esse é o papel do podcast, a gente popularizar, né, alguns conhecimentos que estão dentro da academia. Né, que a gente possa ter pessoas que escutem os cortes ou escutem o podcast todo, de uma forma que a gente consiga levar a mensagem. Né? Não só a mensagem como causa, porque a gente tem uma causa, talvez todos nós aqui temos a causa da educação como causa bandeira, mas também a partir de evidências, a partir de perspectivas diferentes, a partir de ideias, a partir de posições fortes, né, como foram colocadas aqui, né, a gente tem que se colocar também. Né, eu fico muito feliz de entender que ainda há, né, essa vontade de mudar através do conhecimento, através da educação, etc. Fico triste também, né, porque a gente tem um tempo. Né, e eu tenho certeza que a gente tem que aproveitar, inclusive, o fato de vocês estarem aqui em Natal para aproveitar nossa terra maravilhosa, né, Felipe? Então a gente tem que aproveitar um pouquinho isso. Mas eu deixo um momento para vocês se despedirem da audiência, né? E darem o recado de vocês no sentido de estimular, né? De colocar uma camada de realidade, mas de estimular também que as pessoas procurem esse conhecimento, essas inquietações que são inquietações de vocês. Professora Luciana, então. Bom, primeiro quero dizer que foi uma grande surpresa, muito agradável, quando o Felipe, né, fez o convite seu, né, para participar do podcast. Certamente uma maneira fantástica da gente realmente ajudar, né, a disseminar nosso trabalho como educadores, como, enfim, ajudantes aí, eventualmente, de ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o mundo real, né? Então, certamente isso ajuda muito. Eu não gosto de ser aquela acadêmica fechada dentro da academia, em 4 portas, só dando seminário para colegas meus que pensam exatamente igual a mim, que usam a mesma metodologia e que não tem preocupação, eventualmente, com nada que seja prática. A gente está ali no dia a dia, né? O Peri lá nos presídios, eu nos tribunais. Adoro ir falar com o juiz, né? Então, isso ajuda muito, né? Um podcast, um programa como esse, certamente, a gente vai divulgar nas nossas redes. E se a gente foi muito pessimista ao longo do programa, né? Eu quero dizer que, sim, que, na verdade, eu também tenho um lado otimista, no sentido de que eu estou há um pouco mais de 15 anos estudando essa questão da organização do judiciário, olhar o judiciário de maneira econômica e empírica. E, na verdade, muita coisa mudou. Ainda é muita minoria, ainda é uma parcela pequena, mas muita coisa mudou. Eu admito, bem sinceramente, que eu não esperava, quando eu comecei a estudar o judiciário com uma perspectiva econômica, que hoje eu encontraria tantos ministros, seja no STF, seja no STJ, seja no TST, na Justiça do Trabalho, que eu jamais imaginava,
e eu estudo muito justiça do trabalho, mas com uma visão já de, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Uma visão consequencialista? Será que a gente não está sendo, já que a gente usou esse termo mesmo, né? Será que a gente não está sendo só hipócrita, dizer que a gente está fazendo e dormir tranquilamente? Tem muitos que começam a se incomodar. Sim, ministros, né? Lógico que tem vários desembargadores, cada vez mais. Quantidade de, falando agora bem, né, no tema de justiça, cada vez mais eu estou sendo chamada para participar de formação de juiz em escolas de magistratura, seleção, né, de candidatos para o programa das escolas de magistratura, juiz de primeira instância, me chama para uma banca de doutorado. Então, isso é assim, aos poucos a gente vai fazendo a diferença. E tem sido muito pouco tempo. É menos de 20 anos, é menos de 2 décadas. E a gente já está começando a colher, né? A gente tem que acreditar no que a gente faz, fazer de maneira apaixonada, às vezes a gente fica, né? Mas isso é a paixão, né? Isso a paixão envolve também os dois lados. E acreditar todo dia, né? Fazer e, enfim, né? O nosso métier com gosto. A gente fica muito feliz, professora, que essa crença ainda existe e que a gente possa escutar, professor Peri. Olha, depois da fala da Lu, eu endosso. Ajudou pra caramba, né? Eu concordo com ela. Vou acompanhar o relator, né? Acompanha o relator, né? Eu acredito que... uma vez eu escrevi para um importante jornal no Brasil, né? Quem não investe em educação, né? Mas educação de qualidade, voltando a dizer, né? Eu, quando estudei no 2º grau, na época, eu tinha limite derivada integral. Não sei onde que foi parar isso, né? Então, a educação, o pessoal precisa rever, né? Ela tem que ser melhorada. Mas quem não investe em educação não sabe qual que é o custo da ignorância, né? E se essa ignorância migrar para a atividade criminal, esse custo é exponencial, dá até rima. Então, eu acredito mesmo que essas 3 travas morais, quais sejam, família, que é a base, escola, educação, né? E religião, elas são a nossa salvação micro, né? Aquela nossa salvação dentro da família, da unidade familiar. A macro são as instituições. E aí a gente pega Coase, Williamson e outros mais. Então, o Brasil é um país que não vem melhorando em hipótese alguma. Melhorou, o Cruzeiro caiu para a 2ª divisão, teve que jogar a 2ª divisão. Antigamente caía para a 2ª divisão, subia via tapetão. Diga-se um outro time, outros times, não vou citar, não, que inclusive ganharam Libertadores depois. Então melhorou. Eu não vou falar que eu sou desse tipo, não. Melhorou as coisas, né? E há 25 anos eu vim falando isso e cada vez mais isso está sendo reverberado. Independente de se pessoas gostam de um lado e outros não gostam, tudo bem, tranquilo, mas estão respeitando. Porque a gente fala assim, olha, se você quiser contestar o artigo, está publicado, eu vou ter direito a tréplica, a réplica, sei lá, como seja, para a gente poder discutir com civilidade, com cientificismo. Né? A gente não tem uma exclamação, a pergunta é por que a pessoa migrou para o crime? Quais são as variáveis econômicas? Quais são as variáveis socioeconômicas condicionantes para essa migração? E, por último, mas não menos importante, o crime está compensando, né? Quando a gente busca isso aí, a gente vê uma série de coisas que podem ser introduzidas. O recado que eles estão dando com essas questões, por exemplo, da penalização, é muito importante que seja debatido, né? Muito importante. O investimento em polícia, nas instituições de modo geral. Então, a situação está melhorando do ponto de vista das pesquisas serem reverberadas. Isso, inclusive, o Felipe sabe disso, a Lu também, isso me levou para 4 anos no Ministério da Justiça, no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um fórum de pessoas do direito, da Polícia Penal, porque é Conselho Nacional de Política Penal, Criminal e Penitenciária. Então, a penitência está lá. A penitência que eu digo, a penitenciária, né? Aliás, até a palavra penitenciária tem um sentido, né? O radical não é hotel 5 estrelas, né? Não é. Mas também não é um local onde que... Eu costumo até falar, só finalizando, isso é importante, que a lei de execução penal não exclui a dignidade humana, mas ela vem primeiro. Então, seu nome é esse aqui, tudo bem, mas você vai ter um número aqui. Eu preciso que você tenha um número. Você vai ter que usar um uniforme, você vai ter que cortar o cabelo. E, não quero usar. Não, aqui você vai ter que fazer isso, você vai ter que acordar dia tal, assim, tudo com regras e regras. Isso não exclui a dignidade humana, evidentemente. Então, eu acredito que o ponto de vista micro e o ponto de vista macro, na hora que eles fecharem assim, a gente vai ter solução. Eu
creio que a gente vai levar de médio a longo prazo. Isso não vai ser amanhã. Mas com um podcast como esse, com a seriedade, as pessoas que estão ouvindo, que vão ficar interessadas em estudar esse brilhante livro da Lu aqui, ó. Estou fazendo a propaganda desse brilhante livro da Lu. Ou porque tá aí, como é que chama isso? Tá em online, virtual, tem que eu imprimir, né? Mas leiam, porque é importante a gente ter conhecimento, e o conhecimento realmente ele vai melhorar na perspectiva de tudo, né? Não só para a nossa formação pessoal, humana, mas também social, e evitando que o crime alcance esses níveis alarmantes que o Brasil hoje está tendo. Muito complicado. Muito bem, só agradecer, reiterar. A professora Luciana me disse hoje assim, eu fico até, não sei qual foi a expressão exata, mas eu fico até sem entender porque vocês me tratam tão bem e tal, não sei o quê. Aí eu disse, estou me sentindo até exageradamente bem cuidado. Eu disse, era a intenção. Então, atingiu o objetivo. Exatamente. Era a intenção. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu agradeço muito ao professor João por ter permitido que a gente tivesse essa oportunidade aqui. A gente, a Comissão Especial de Direito e Economia da OAB, da qual sou presidente, a Universidade Federal, o curso de Direito do SERES, que organizou esse evento, trouxe esses 2 brilhantes palestrantes, e você, com isso, também prestigia a nossa comunidade aqui do Rio Grande do Norte, que busca levar isso adiante, né? Dar vazão a esse conhecimento. Então, muito obrigado mais uma vez, professor, e obrigado, professores. Eu fico muito feliz, agradeço ao professor Peri, professor Luciana, meu ex-aluno e agora professor também, ele sabe disso. Eu venho estudando a análise econômica do direito com base nas orientações que o Felipe passa. Fico muito feliz, tá? Eu agradeço mais uma vez. E aí, pessoal, como vocês viram, falei, prometi, temos hoje realmente um podcast diferenciado, mais de 1h30 de podcast, com muito conteúdo mesmo. Esse podcast aqui é um marco divisório para o Juristalk. Fico muito, muito honrado em ter aqui a professora Luciana. Mais uma vez, faço também a propaganda, o livro, tá? E o artigo vai estar no descritivo do vídeo para que vocês possam consumir. Então, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.